Galera, hoje nosso encontro é aqui, mais uma videoaula para vocês. E hoje a aula vai ser sobre sensibilidade. Mas já pararam para pensar o que é sensibilidade? Sensibilidade é o ato que o organismo tem de detectar as sensações tanto externas quanto internas no organismo. E isso pode ser consciente ou subconsciente. Escutaram aí os barulhos, ó? Esses barulhos podem ser incômodos para vocês, ou também eles podem ser agradáveis. Depende. Mas não é só barulho, não. Olha só, ao fundo, pode ter aí algo que pode te agradar, como o som de um passarinho. Ou mesmo, essa sensibilidade não precisa necessariamente ser um barulho. Pode ser, por exemplo, olha só, eu posso tocar a água e sentir. Olha lá, além de sentir a água, eu também posso escutar esse barulho. Bom, né? Então, não é só o ato de sentir, eu também tenho o ato de poder ouvir essas ondas sonoras. Só que é lógico, a onda sonora, ela não vai ser detectada, ela vai ter que ser convertida em impulso elétrico. Quem faz isso é o próprio sistema nervoso. E aí nós vamos detectar todo esse movimento ali, ó, no córtex cerebral. Isso é consciência, é tornar consciente o que está acontecendo lá no meio externo e agora se tornou parte do nosso organismo. Mas não é só isso não. Um outro sentido seria o cheiro. Aí, então, eu peguei aqui, ó, essa cebolinha. Cheiro bom, né? Pois bem, esse impulso aqui, ó, que seria um impulso químico, vai ser convertido também em impulso elétrico. Por quê? Vai ser convertido em impulso elétrico a nível ali de sistema nervoso. Por quê? Os nossos impulsos só vão ser reconhecidos pelo nosso córtex cerebral se estiver em impulso nervoso. Então, todos esses estímulos, sejam sonoros ou sejam químicos, só vão ser reconhecidos pelo córtex cerebral se estiver a nível de impulso elétrico. Agora, por exemplo, caso eu pegue uma estrutura como essa, e aí então eu venho a me machucar. Aí vão ser ativados outros receptores, seriam receptores de dor. Nesse caso, vão ser também convertidos em impulso elétrico. E lá numa área do meu córtex cerebral vai ser reconhecido. Para tudo isso, nós temos um receptor. Um receptor para o toque, um receptor para a vibração, um receptor para a audição, um receptor até mesmo para captar o estímulo luminoso. Por exemplo, aos fótons, como os fotorreceptores, que estão localizados na retina. Para tudo isso, vocês vão ter uma videoaula especial, que é chamada Fisiologia Sensorial. Então, lápis e um caderno na mão. Tá aí mais uma videoaula. Roda a vinheta. Voltando aqui para esse de gravação, vamos incluir agora cada uma dessas sensibilidades que foram ditas lá na introdução da aula, como tato, pressão, vibração, olfato, visão, audição, enfim, que é uma sensibilidade em modalidades sensitivas, que são formas aí sensitivas. Só que cada uma também das modalidades sensitivas, elas vão ser classificadas e depois subclassificadas. Vamos entender através de um quadro aqui, ó, que eu vou apresentar para vocês. Vamos lá? Então, as duas classes aí de modalidades sensitivas é quem? Os sentidos gerais e os sentidos especiais. No caso aqui, os sentidos especiais estão relacionados com o paladar, com o olfato, com a audição, com a visão e com o equilíbrio. No caso, os sentidos gerais, esse eu posso estar subdividindo em sentidos somáticos e também em sentidos viscerais. Os viscerais é aquele relacionado com os órgãos internos, controlando, por exemplo, aí, ó, o estiramento, a pressão, a temperatura desses órgãos, há também a presença de substâncias, né, químicas, também náuseas, vômito e também, no caso aí, pensando na fome. Agora, se eu voltar aqui, ó, no caso, para esses sentidos somáticos, eles vão estar aí mais uma subclassificação, né, que seria as sensações relacionadas, né, com as sensações táteis, como tato, pressão, vibração, prurido, por exemplo. No caso, as sensações dolorosas, né, para dor, sensações térmicas, quente e frio,
E também as sensações aí, ó, no caso as proprioceptivas. Eu saber a posição do meu corpo relacionada ao meio. Por exemplo, você aí de casa que está parado, você sabe como estão as suas pernas, por exemplo? Cruzada ou descruzada, mas não vale olhar. Pois bem, você sabe, sem olhar, isso quer dizer o quê? É a capacidade de propriocepção. Nós temos receptores para isso. Você não precisa olhar para saber como estão posicionados. Outro exemplo é pensar em movimento. Agora eu vou sair dessa posição estática. Se eu estiver correndo, eu sei qual pé que está posicionado, por exemplo, à minha frente, se é o direito ou o esquerdo? Também, porque esses proprioceptores eles servem tanto para posições estáticas, como também para posições aí, no caso, em movimentos. Vamos agora entender como que acontece a liberação aí desse sinal e como o sinal ele vai ser convertido em algo que seja reconhecido por um neurônio e esse neurônio possa transmitir aí para o meu córtex cerebral reconhecer que estímulo, que mudança foi essa no meio externo. Vamos lá? O processo aí da sensibilidade, ele vai começar onde? Um receptor. E esse receptor aí, que no caso é sensitivo, ele pode ser tanto uma terminação nervosa, como também uma célula separada. Então, no caso aí, para que a sensibilidade ela de fato aconteça, vai envolver aí no geral 4 processos. Quem seria aí, né, a primeira parte desse processo de sensibilidade? Seria aí, no caso, a estimulação do receptor, né, sensitivo. Então, essa estimulação aconteceria onde? Acontece no campo, né, do receptor sensitivo. Então, o estimulante vai lá e, de fato, o estimula. Mas a verdade é assim, ó, um receptor olfatório, ele só é capaz de ser estimulado por um odorante. Do contrário, não dá para estimular. Pronto. Então, no campo receptivo dele, uma partícula o estimulou. Ok. Agora entra em ação a segunda fase aí desse processo de sensibilidade, que seria a transdução do estímulo. Então, esse estímulo ele vai ser agora convertido em algo que vai poder posteriormente ser reconhecido pelo sistema nervoso central. Então, o estímulo, seja de um odor, vai ser agora convertido em um potencial graduado. O que seria um potencial graduado? É uma leve mudança no potencial da membrana plasmática, só que esse leve potencial ele não se propaga. Na verdade, ele serve apenas para ficar naquela curta distância ali, onde ele sofreu a sua alteração. Mas se ele alcançar um limiar de uma célula, ele é capaz sim de gerar um impulso nervoso. Então, nesse caso aqui, transdução, o que significa transdução? É a conversão de um estímulo em outro. Por exemplo, de uma substância química em um potencial, em uma mudança de polaridade dessa célula. Aí, no caso, na geração do impulso nervoso, o que seria esse impulso nervoso? Se esse potencial que foi gerado aqui na segunda etapa for forte o suficiente para alcançar o limiar desse neurônio, gera-se um potencial de ação no impulso nervoso. E aí sim, gerou esse impulso nervoso, aí corre com o neurônio. Ele vai até o sistema nervoso central. Chegando lá, vai acontecer a integração da informação sensitiva. E aí, de fato, né, essa integração é capaz, aí, então, de que você reconheça, por exemplo, se for um caso, uma molécula odorífera que se ligou lá no seu receptor, você é capaz de sentir o cheiro. Qual é o cheiro que foi ali diagnosticado por você, né? Qual é o cheiro que foi detectado por você? No caso, o cheiro foi, não sei, um bolo, foi um perfume, enfim. Aí quem vai integrar tudo isso vai ser o seu córtex cerebral. Mas nós temos aí os tipos de receptores. E esses receptores eles vão se responder aí a diversos estímulos do meio. Eles podem ser células separadas ou terminações nervosas livres. Vamos ver como isso acontece? Várias características funcionais e estruturais aqui vão classificar os nossos receptores sensitivos. E eles podem ser classificados de acordo com 3 formas: a sua microscopia, a sua localização e quem os ativa, e seus estímulos detectados. Vamos organizar aqui no quadro?
Temos as três classificações aqui, que seria a classificação microscópica. Essa classificação microscópica leva em consideração como são aí as terminações nervosas, ou mesmo, no caso, quem é esse receptor? Se ele não é uma terminação nervosa, ele é uma célula livre. Essa terminação nervosa ela pode ser capsulada ou não capsulada. Então, nesse caso, se ela for encapsulada, ela vai ter um tecido conjuntivo envolvendo essa terminação nervosa. No caso de uma célula livre, essa célula livre ela pode ser encontrada lá na orelha interna, ela pode também ser encontrada na retina, onde ela forma ali os fotorreceptores. Pois bem, nós temos também a segunda classificação, que leva em consideração a localização desses receptores, bem como quem os ativa. No caso da localização, ele pode ser um extroreceptor. O que seria esse extroreceptor? O externo receptor. Está localizado próximo à superfície externa do corpo. Interoceptor seria aqueles localizados internamente. Já os próprios receptores, eles são localizados com aqueles órgãos que comandam a propriocepção, né? Como está a posição do corpo em relação ao meio. Está localizado lá nos músculos, tendões, enfim. No caso aqui, ó, dos estímulos detectados, bom, eles podem detectar, por exemplo, pressão. Quem determina essa? Qual receptor que determina a pressão? Seria, no caso, um mecanoreceptor. Dor. E para isso existe um receptor específico, que seria um nociceptor. Se fosse para temperatura, quente, frio, nós temos aí um termorreceptor. No caso, agora, se for para estímulo luminoso, como fóton, aí tem os fotorreceptores. Então, nesse caso, a classificação cai aqui, ó, os estímulos detectados. Nós vamos começar pela primeira classificação, que é da microscopia. Vamos lá? Voltando aqui, nós temos aí os três exemplos típicos de um receptor aí classificado na parte microscópica. O que seria isso? Aqui o receptor ele pode ter a sua terminação nervosa livre, que é o exemplo aqui do A. Nesse caso aqui do A, o estímulo pode ser, por exemplo, o frio. Então, vão ser ativados esses receptores. Esses receptores, por sua vez, vão promover aí a formação de um potencial gerador. Esse potencial gerador aqui, ó, se atingir um limiar, promove a formação de um impulso nervoso. E aí, então, esse impulso vai se propagar para o sistema nervoso central. Já aqui no segundo exemplo, o B, vocês podem observar aqui em azul que existe uma cápsula. Essa cápsula aí vai dar uma maior sensibilidade a esse receptor. No caso, o estímulo aqui pode ser de pressão. Mesma coisa, gerou-se um potencial gerador. Se esse potencial gerador for forte o suficiente para alcançar o limiar aí, vai se gerar um impulso nervoso. E aí, então, esse impulso nervoso, ele vai se propagar para o sistema nervoso central. Mas vocês vão observar aqui na letra C, no caso aqui eu vou ter uma molécula de açúcar. Essa molécula de açúcar ela vai ativar um receptor. Esse receptor não vai ser uma terminação nervosa, vai ser uma célula separada. Essa célula separada, por sua vez, vai eliminar aí, ó, neurotransmissores. A partir do quê? A partir das vesículas sinápticas que sofreram exocitose. Esses neurotransmissores, por sua vez, vão causar ali um potencial pós-sináptico nesse neurônio aqui. Esse neurônio, por sua vez, vai disparar aí também um impulso nervoso. E aí, então, esse impulso nervoso, ele vai se propagar lá para o sistema nervoso central. Então, aqui, ó, são os três exemplos que eu posso encontrar naquela classificação microscópica. Agora, vamos lá para a segunda classificação, que diz respeito aí à localização.
Outro modo aí de agrupar os receptores sensitivos diz respeito à localização aí desses receptores, bem como aqui, ó, a origem desses estímulos de ativação. Nós temos aí 3 modos de classificar, que seriam os esteroceptores, os interoceptores e os próprios receptores. Os esteroceptores são aqueles localizados na superfície externa do corpo, ou mesmo próximos à superfície. Vai detectar aí as mudanças do ambiente externo. Quem seriam eles? Aqueles receptores relacionados com a visão, com o olfato, com o paladar, com a dor, com a temperatura, com a pressão, com a vibração, enfim. Vamos agrupar aqui? Enfim, temos lá, ó, visão, a dor, a temperatura, a pressão, gustação e olfato. Agora, quem seria lá os interoceptores? Aqueles localizados internamente, que detectam as mudanças internas. Só que esses aí muitas vezes não são conscientes. E se for, geralmente causam dor ou então uma pressão. Então, certo desconforto. Aonde eles estão localizados? Estão localizados lá nos órgãos viscerais, também localizados nos músculos, localizados nos vasos sanguíneos e no sistema nervoso. Vamos agrupar aqui? Os interoceptores vão estar localizados, por exemplo, nos vasos sanguíneos, nos músculos, no sistema nervoso e lá nos órgãos viscerais. E os proprioceptores? Os proprioceptores vão estar localizados nas articulações, vão estar localizados nos músculos, nos tendões e também vão estar localizados na orelha interna. Eles determinam, por exemplo, a posição do corpo, a tensão muscular e também o movimento aí das articulações. Vamos agrupá-lo aqui então? Então, aqui os proprioceptores, localizados lá nos músculos, tendões, articulações e orelha interna. Vamos agora para a próxima classificação aí dos receptores, que seria então a detecção dos estímulos. Vamos lá? Um terceiro modo aí de agrupar os receptores sensitivos está aqui, ó, no tipo de estímulo detectado. No caso dos mecanoreceptores, eles são sensíveis a estímulos mecânicos, como por exemplo, a estiramento, a dobramento aí celular, ou mesmo então, no caso, a pressões. Nesse aqui, ó, ele vai fornecer informações a respeito do tato, da pressão, da vibração, da propriocepção, da audição e do equilíbrio. Já um termorreceptor, ele vai oferecer informações a respeito da temperatura, na variação da temperatura, quente, frio, enfim. No caso do nociceptor, ele se refere a receptores aí de dor. Então ele vai detectar aí, né, no caso, lesão tecidual. No caso dos fotorreceptores, eles são sensíveis à luz e estão presentes lá na retina. Já os quimioreceptores, eles estão presentes tanto na língua como lá no nariz, detectando, por exemplo, o paladar e o olfato. Já os osmoreceptores, por exemplo, eles vão detectar aí as pressões osmóticas dos líquidos corporais. Só que assim, ó, entre esses receptores, existe o que é bem conhecido, a adaptação desses receptores, de uma forma rápida ou de uma forma lenta. Então, os receptores, eles são conhecidos como os receptores de adaptação rápida ou receptores de adaptação lenta. O que seria um receptor de adaptação rápida? É aquele que, ao ser estimulado, ele vai desencadear um potencial gerador e depois disso, se alcançar o limiar, ele gera o seu impulso nervoso, ok? Só que quando ele for muito estimulado, chega um momento em que a amplitude do seu potencial gerador vai diminuir, de tal forma que os impulsos nervosos gerados por esse potencial gerador, ele vai sempre diminuir também, acompanhando essa amplitude. Então, de uma tal forma que a gente não sinta mais
esse estímulo. No caso seria, por exemplo, do olfato, do tato, ou mesmo aí da temperatura. Vamos pensar no banho quente. Eu entrei e o banho está quentinho. Depois de alguns minutos parece que a temperatura já não é mais a mesma. Mas isso não quer dizer que a temperatura da água mudou. Na verdade é que os seus receptores se adaptaram. E esses são chamados de receptores de adaptação rápida. Ou receptores do tipo fase. Vamos colocar aqui? Então, vários receptores aqui, ó, de adaptação rápida, ou mesmo também chamado de fase, né, que é um sinônimo aí para rápido, seria o tato, pressão, olfato, e também, né, no caso, seria para a temperatura. Você entra numa água quente, aí depois essa água não parece tão quente assim. Isso porque o potencial gerador aí por esses receptores acabaram diminuindo em amplitude. Agora, o que seria um receptor de adaptação lenta, ou também conhecida como receptor tônico aí? Nesse caso, por mais que seja estimulado esse receptor, ele vai manter a quantidade aí de impulso nervoso constante. Um exemplo disso seria a propriocepção, eu saber a localização do meu corpo em relação ao meio, e também da dor. A dor, no caso aí, que vocês não vão conseguir se adaptar com ela não. Então, também é relacionado com receptor de adaptação, no caso aí seria lenta, né? Então, um tipo aí seria a recepção, né? Receptores aí. Então, o segundo tipo é receptores aí de adaptação lenta. No caso, seriam os nociceptores e também os relacionados aí com a posição do corpo. Vamos entrar agora aonde está aí localizado esses receptores lá na pele. Por exemplo, na derme superficial e na derme profunda. Vamos ver os receptores aí do tipo Buffini, ou os corpúsculos lamelares, ou mesmo os corpúsculos táteis. Vamos organizar aqui, ó, através de um desenho?